Abrindo mais um tema, um podcast para gerar muita informação para vocês, seguidores do Instituto Alegro. Hoje temos o prazer de convidar a doutora Gabriela Aguiar para falar de um tema muito importante e que está em alta, o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Obrigada, Dácia. Será um prazer bater esse bate-papo com você. E hoje o tema é bem interessante, então não deixe de escutar até o fim. Vamos tentar esclarecer dúvidas que existem sobre TDAH, o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade, e ali a sua impulsividade, né, Gabriela? Vamos falar um pouco sobre o estigma ainda do diagnóstico, né? Quando chega um adulto, muitas vezes hoje a gente faz o diagnóstico em adulto, né? Apesar de ter que vir desde a criança, que a gente vai falar sobre isso, é muito comum a gente dar um diagnóstico e falar assim, mas eu sou inteligente, eu consigo aprender bem, então por que eu tenho TDAH? Então as pessoas hoje ainda confundem muito, associam o TDAH a uma dificuldade de aprendizagem, quando isso não faz parte dos critérios diagnósticos. Quer falar um pouquinho sobre, Gabi? Sim, é muito além, né, disso. E a dificuldade no aprendizado geralmente é por conta de um déficit de atenção, concentração, uma hiperatividade, que não é só aquela agitação, inquietação, dificuldade de esperar. Pode ser também o paciente ter comportamentos impulsivos e algumas vezes até compulsivos, né? Muitos pacientes vão ir até para questão de dependências químicas, vício em pornografia, jogos, compulsão alimentar. Então, o TDAH está bem além disso. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque o TDAH tem déficit, deficiência de 2 neurotransmissores muito importantes, né? E por isso a dopamina, né? Prazer, felicidade, e a noradrenalina. Por isso que muitas vezes, né, o TDAH, eu falo sempre para os meus pacientes, quase todo TDAH tem um vício, algo que lhe deu prazer, deu muita dopamina, né, Gabi? E isso volta como um ciclo vicioso, ele vai sempre atrás, né? Sempre em busca do prazer, daquela sensação de bem-estar. Uhum. E aí a gente tem os critérios diagnósticos, né? Então, hoje a gente tem basicamente 3 formas de TDAH, e aí quer falar um pouquinho sobre quais são as formas, né? Tem os pacientes que têm só o déficit de atenção, tem os pacientes que têm só a hiperatividade e tem os pacientes que têm tanto o déficit de atenção como a hiperatividade. Uhum. E para isso a gente tem os critérios diagnósticos. Ninguém faz um diagnóstico de TDAH, como as pessoas falam, hoje é moda, né? Todo mundo é TDAH. Não, existem os critérios diagnósticos, tem que vir desde a infância, então é um transtorno do neurodesenvolvimento, só que acontece que existem vários fatores que vão interferir, né? O que eu falo para os meus pacientes é assim, não é só medicação, é um todo. Então, eu vejo muitas vezes aquela criança que faz muito esporte, que dorme bem, então o transtorno não fica tão evidente. Muitas vezes, quando deixa de fazer um esporte, né, o transtorno fica muito mais aflorado. Você percebe isso? Com certeza. A psicoeducação é muito importante, né? Tanto a questão da atividade física, como fazer uma terapia, buscar ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, ingerir bastante água. O cérebro do TDAH já é comprovado cientificamente que precisa de uma quantidade maior de água do que das outras pessoas que não têm TDAH. Então, assim, é uma série de hábitos que o paciente com TDAH deve ter. Não é só a terapia, não é só a medicação, né? É todo um estilo de vida saudável para realmente colaborar com o tratamento desse paciente. Sim. E hoje, eu acho que se fala num superdiagnóstico, porque como o foco principal é dificuldade de se concentrar de atenção, existem outros transtornos que geram essa dificuldade, principalmente hoje em dia com o estilo de vida que levamos, né, Gabriela? Sim, com certeza. Como a gente estava, até já conversamos sobre isso, realmente tem um excesso de diagnóstico e da mesma forma que tem um excesso de diagnóstico de TDAH, tem uma ausência, né? Tem muito paciente, é muito comum chegar no consultório, paciente com o TDAH, que a gente dá o diagnóstico no consultório, e vem sendo tratado há anos com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, um diagnóstico errado,
uma medicação que ele está usando totalmente diferente da que era para estar usando e comprometendo toda a sua vida, né? Colocando a qualidade de vida desse paciente lá embaixo, realmente trazendo muitos prejuízos na vida pessoal, vida social, vida profissional. Então, assim, é muito importante a questão de um diagnóstico bem feito. E, por outro lado, parece que tá meio modinha, né? Muita gente aí querendo ter TDAH, muita gente diagnostica, eu tô com déficit de atenção, eu tenho TDAH. Não é só isso, né? A ansiedade, a depressão também pode causar um déficit de atenção, né? Pode prejudicar a memória desse paciente. Então, assim, é um diagnóstico que realmente tem que ser dado com cautela, com bastante atenção e cuidado. E é importante frisarmos isso, como existe a confusão do diagnóstico, também existem as comorbidades. Então, o TDAH pode ter um transtorno depressivo. Então, quando a criança chega, principalmente criança, né, ou adolescente, que chega com um diagnóstico de depressão e uma suspeita de TDAH, é importante a gente frisar, porque dos arsenais que a gente tem é a avaliação neuropsicológica, que a gente vai também desmistificar que não é diagnóstica, né? Então, ela pode ajudar, né, Gabi? A gente vai falar sobre isso. É uma boa ferramenta, né? Mas é importante, primeiro, se a criança está num episódio depressivo, tratar esse episódio, né? Com certeza. Porque o episódio depressivo, ansioso, ele cursa com déficit de atenção. Então, se você pede para a criança fazer aquela avaliação neuropsicológica e ela está num processo depressivo, essa avaliação, né, vai ter interferência desse processo depressivo aí, né? Sim, o paciente TDAH é muito comum ele ter outras comorbidades associadas e assim, muito importante tratar não só o TDAH, como essas outras comorbidades, né? Dar uma atenção. Muitas vezes até o tratamento do TDAH não surte um bom efeito, porque as outras comorbidades não foram tratadas. Exatamente. E aí, falando um pouco da avaliação neuropsicológica, do diagnóstico do TDAH, quer falar um pouquinho sobre a avaliação, como é feita, quem faz essa avaliação, né? Sim, é um psicólogo, né? Que ele é especialista nesses testes, a gente chama comumente de neuroteste, e ele não dá o diagnóstico do paciente, mas ele nos direciona de uma forma melhor. Alguns pacientes a gente na consulta tem uma certa dificuldade para diagnosticar, e aí é uma importante ferramenta que nos auxilia. Principalmente, eu quero lembrar, ela auxilia muito no déficit de atenção, né? Sim. Esses dias chegou uma paciente para mim e falou assim, olha, doutora, ela passou numa psiquiatra, né, tem uma suspeita de TDAH e ela pediu uma avaliação neuropsicológica, mas ela não tem TDAH, né, porque na avaliação não deu, né. Gente, que nem a doutora Gabriela falou, existem 3 formas e muitas vezes o paciente tem apenas a forma hiperativa impulsiva e que nos testes neuropsicológicos não vão aparecer. Então, de novo, a avaliação, o diagnóstico é feito de forma clínica. As avaliações neuropsicológicas podem direcionar o médico, né, podem também auxiliar na evolução diagnóstica, né, então a gente pode ver uma comparação na atenção dele, né, até às vezes com o uso da medicação, sem o uso da medicação. Sim. Que é o que a gente chama de teste terapêutico, né, e é uma dúvida muito comum também, que eu percebo dos pacientes e até às vezes dos pais, né, dos companheiros, doutora, e como assim, não tem nenhum exame, um exame de imagem, uma ressonância, algo da cabeça que a gente vê, é só aqui na consulta mesmo, sim, o diagnóstico é clínico, não tem exame de imagem que vai detectar o TDAH. Outra coisa que eu sempre falo lá para os meus pais pacientes, essa avaliação, ela demora um tempo, né? Sim. Então, se a gente tem aquela criança que está sofrendo um bullying, que está com déficit de atenção, sendo prejudicada nas notas, muitas vezes a gente acaba intervindo, fazendo um diagnóstico, né, um teste terapêutico, e depois a gente pode até pensar numa avaliação neuropsicológica, Sim. mas o mais importante é aliviar o sofrimento do paciente. Com né? certeza, o mais rápido possível, né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né, acham que o TDAH não gera sofrimento, né, no paciente. Fala um pouquinho sobre, Gabriela. Sim, gera muitos prejuízos, né? Essa questão aí do bullying na escola, né? É o lesado, é o burro, aquilo mexe muito com a autoestima, né? Vai realmente prejudicar na autoestima ao longo da vida desse paciente, pode prejudicar na vida profissional, ele pode ter prejuízo também na vida social, né? É bem comum ele ter uma dificuldade de socialização por conta disso, então prejudica todas as áreas da vida desse ser humano.
Por isso que é tão importante o diagnóstico ser dado o quanto antes, né? Não é muito comum a gente diagnosticar na infância. Hoje isso já está mais comum, já está todo mundo falando de TDAH, mas assim, a maioria dos pacientes no consultório é um diagnóstico na vida adulta, né? Que é realmente assim, quando as dificuldades surgem mais, e aí não dá, e aí eles procuram ajuda. Uhum. É o que eu falo, quando a gente é criança, a gente tem poucas, né, Poucas atividades, demandas, né? E as atividades de vida diária hoje são muito, né, Sim. interferidas pela internet, o excesso de redes sociais, a privação de sono. Eu falo que o TDAH procrastina até para dormir, né? Então, assim... E até para iniciar o tratamento. E quando inicia, para, né? Muitas vezes, Sim. né? Esquece, né? Muitas vezes o paciente vai no consultório, doutor, eu quero logo meu diagnóstico, quero começar a tomar o remédio. Muito empolgado. Muito empolgada, a gente dá a receita, começa a tomar, ou dá a receita, o paciente vai para casa, e aí depois eu faço um contato, né, dou ali uma assistência, pergunto, e como que tá o tratamento? Doutor, acredita que eu nem lembrei ainda de ir na farmácia comprar o remédio? Então, procrastinar até o tratamento. Confirmou o diagnóstico de TDAH, né? Total, e aí por isso que é tão importante a psicoeducação, esse paciente está sendo acompanhado por um psicólogo. E quando a gente faz o diagnóstico em adulto, o mais engraçado é a cara de desilusão do paciente, né? Quando ele percebe, quando ele responde, doutora, a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse um diagnóstico antes. E muitos pais se culpam por não ter levado, né, esse paciente para procurar ajuda médica. Sim. Né? Mas muitas vezes os pais não tiveram condição de perceber e alguns profissionais de saúde também muitas vezes não conseguiram detectar esse transtorno e ajudar o paciente. Né? Sim, às vezes é por ignorância mesmo, ausência de informação. Uhum. Né? Hoje é que realmente o TDAH está sendo levado assim, com mais importância mesmo, essa questão de perceber que realmente causa prejuízos e que causa demais. E muitas vezes é comum chegar assim, doutora, eu sou ansioso, né? Confundir um pouco a ansiedade com hiperatividade, Sim. né? E aí eu pergunto sempre para o paciente, o que é ansiedade para você, né? E aí eles começam, não tenho paciência, doutora, eu quero tudo para ontem, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim, muita irritabilidade, né? Muita inquietação, dificuldade de esperar. A sua vez, né? Sim. E outra coisa que eu falo é que o TDAH é o 880, né? Então, assim, ou ele tem muita dopamina ou a dopamina tá lá embaixo. Então, assim, é muito fácil confundir até com o transtorno bipolar, as pessoas, né? Chegam muitas vezes com outros tipos de diagnóstico no consultório, né? Sim, por conta da mudança de energia, né? Ou tá muito down, ou tá com muita energia, a euforia. Uhum. E eu falo sempre que o hiperativo vai ser esquecido, né? Vai ser desatento, né? Porque uma coisa muito comum os pacientes falarem é que tem que fazer 2 atividades ao mesmo tempo para prestar atenção em outra, né? Então, por exemplo, o TDAH é aquela pessoa que tem que assistir a uma aula, mas ele está desenhando, escrevendo, ouvindo uma música, né? Tem que fazer higiene do sono, mas ele só consegue dormir se ele ouvir uma música ou se ele vê uma ação, né? Então, assim, isso acontece com você? Essas queixas assim muito frequentes, Sim, né, Gabi? Sim, muito frequentes. Ou eles não conseguem se concentrar em mais de uma coisa, ou tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão a mente é como se ficasse mais inquieta, o pensamento mais acelerado. Uhum. É muito importante frisar que muitas vezes a hiperatividade no adulto, ela não é apenas física, mas muitas vezes mental, né? Sim. Isso. Muito mais mental, na verdade. Turbilhão de ideias, né? Tudo Sim. ao mesmo tempo. E ou aí... não quer fazer nada, ou quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente, né? É a doença, eu falo muito que é o transtorno do 880. Sim. E a organização, né? Como que é o TDAH em relação à organização? Não é regra, mas a maioria é bem desorganizado, né? Desorganizado mesmo, tipo, casa, quarto, deixa uma coisa aqui e aí vira para o lado, não sabe mais onde que está. E alguns já são organizados, mas são desorganizados mentalmente, né? Tem muita dificuldade para planejar algo, né? Não consegue colocar os projetos em prática, se perde ali meio no caminho, teve algum obstáculo, aí já desiste, já meio que perde a motivação que tinha, né? São muito inconstantes.
É muito comum começar várias coisas e não concluir. Uhum. E hoje a gente vê até tendências, né? Quando o TDAH foi descrito, ele começou sendo descrito por TDA, né? Hoje até as pessoas, é a mesma coisa, assim. Então ele começou sendo descrito por TDA, déficit de atenção, colocaram H de hiperatividade e hoje os critérios de impulsividade estão dentro da hiperatividade. Mas a gente sabe que tem pacientes mais impulsivos, né, gerando um transtorno maior, e hoje existe até uma tendência a quererem acrescentar o E de impulsividade, né? Então, assim, às vezes chega paciente, tem o transtorno dos impulsos, né? O que você pode informar aí para os pacientes? O que é uma impulsividade, né? O que é impulsividade, né? Assim, resumidamente, é o paciente falar e fazer coisas sem amadurecer muito, sem racionalizar muito aquilo. Fazer meio que sem pensar, são atitudes meio impensadas, né? Ele não pensa muito ali nas consequências, no futuro, do que aquele pode gerar para ele. Uhum. Eu vejo muito, por exemplo, em crianças, hoje existe muito o diagnóstico do TOD, do TDAH, do transtorno de conduta, né? E uma das coisas que eu sempre pergunto para os pais é se aquela criança teve um ato de impulsividade, de agressividade, depois ela se arrependeu, porque o TDAH geralmente ele se arrepende daquele ato, né? Depois ele vai pensar. Eu falo que o TDAH é aquela pessoa que arrisca, depois, né, se arrepende. Diferente de um transtorno de conduta aí, né, Gabi? Isso, que não tem o remorso, né? E é muito comum o TDAH fazer coisas e se arrepender, porque a maioria tem são mais irritadiços, tem um humor mais irritadiço, né? São mais agressivos, né? Algumas vezes só verbalmente mesmo. Uhum. Então, é muito comum isso aí do arrependimento no TDAH. São vários critérios diagnósticos para ser diagnosticado com TDAH e diagnóstico diferencial com outras patologias, porque tem muita coisa ali muito parecida. Na psiquiatria, os sintomas são muito comuns, né? Uhum. Então, tem que ter uma avaliação bem minuciosa. Por isso que é importante um psiquiatra, né? Porque uma impulsividade ou uma irritabilidade pode ter várias origens, né, Com Gabriela? certeza, sim. E aí o tratamento vai ser completamente diferente. Sim. Aí, tendo um diagnóstico de TDAH, vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? Porque hoje também a gente fala em estimulante, nossa, vicia, dá dependência, né? E os pais ficam com muito medo de tratar aquela criança e adolescente, quando você falou também muito bem colocado, que é ali na infância que a gente gera a nossa personalidade, a nossa autoestima, e a gente vê que isso é uma característica muito importante no TDAH, ter baixa autoestima, né? A sensação de que não conseguiu, que não foi capaz. Então, explica um pouco o quão importante tratar essa criança, esse adolescente e até esse adulto. Então, existe todo um estigma, né, sobre o tratamento do TDAH. Realmente é bem comum os pacientes terem um receio em usar a medicação. O tratamento principal do TDAH, na verdade, não é a medicação, é a psicoterapia, né? A abordagem mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, mas as outras abordagens também são bem válidas. Por que é importante o tratamento do TDAH? Né? Primeiro, se o paciente tem TDAH, ele tem prejuízos, né? Em sua maioria, em todas as áreas da vida. Então, assim, a gente vai avaliar muito o custo-benefício, e ao meu ver, sempre tem os benefícios. Os benefícios sempre se sobrepõem aos custos de usar a medicação. Porque o paciente está ali na escola, ou então já está na adolescência, né, / vida adulta, quando começam a surgir as maiores dificuldades, porque a demanda dele é maior. Então, ele é um aluno ali mediano. Por quê? Porque o TDAH está atrapalhando ele na atenção, na concentração. Então, ele vai ter uma melhora nas notas, ele vai melhorar a questão dele da socialização, ele vai melhorar até o relacionamento com os pais, com o cônjuge, porque vai controlar mais os impulsos dele, ele vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, né? Pode até, assim, impedir pacientes que já têm um comportamento impulsivo a ter comportamentos compulsivos, né? Evitar possíveis dependências, né? Aquelas que eu falei, pornografia, vício, dependência química, compulsão alimentar, né? Que eu pego muito paciente, principalmente mulheres, meninas, com TDAH e com quadro de compulsão alimentar. E aí a queixa que ela vem é da compulsão alimentar, e a gente descobre que tem um TDAH associado e trata os dois e dá super certo. Então, assim, repercute na vida total desse paciente. Ao meu ver, não tem custos. Os benefícios sobrepõem muito mais.
ver uma criança que tirava nota 6, 7, né, com muita dificuldade, e depois do uso da medicação passar a tirar 9 e 10, né, o sorriso, a autoestima daquela criança muda completamente, Com né? certeza, e ele vai crescer um adulto muito mais seguro, né? Porque muitas vezes até os pais cogitam, será que o meu filho tem uma deficiência intelectual, tem um retardo mental, tem alguma dificuldade no aprendizado? Mas não, é só um ajuste ali na atenção, né? Que se vai ser ajustado, ele vai voar. Exatamente. E depois da medicação, o TDAH voa literalmente, né? Com eu certeza. Falo que sempre é muito importante. É o divisor de águas, né? Acho que a medicação que mais muda o paciente dentro da Sim. psiquiatria, né? Muito importante o que você frisou, Gabriela. A criança não tem dificuldade de aprender, ela não tem um déficit intelectual, ela tem uma dificuldade de prestar atenção em algum assunto que não seja um hiperfoco dela, e quem não presta atenção não consegue aprender nem memorizar, né? Exatamente. E depois que a gente dá a medicação, tudo muda, né? Só alegria. Isso aí. Mas lembrando, a dose é com muita responsabilidade, que a gente deve prescrever, o tratamento é o estimulante, deve ser prescrito por um profissional que saiba o que está fazendo. Sim. Ela depende do peso dessa criança, desse adulto, então com responsabilidade. Hoje tem muita gente usando o Venvance, né, aí, que é o famoso dado em adulto, para misturar na balada com álcool, e isso está prejudicando muito as pessoas que realmente têm TDAH. Essa desmistificação da medicação deve ser feita, ela não vicia, não dá dependência, desde que bem usada, nas doses certas e sempre sob a orientação de um bom profissional. Sim, eu queria até, você falou aí da questão do vício, queria até frisar que muito paciente acha que a medicação do TDAH vicia, porque quando ele para de usar, ele fica desatento, fica hiperativo, fica impulsivo. Mas, gente, isso é muito óbvio. Ele tem um transtorno que ele precisa tratar. Se ele não está tratando, é óbvio que ele vai voltar a ser a pessoa desatenta, impulsiva, hiperativa. Então, não é que ele está viciado na medicação, é que ele tem um transtorno e ele precisa tratar. Então, a medicação está ajudando ele. É igual um paciente que faz uso de antihipertensivo, né? Que vai usar aí uma insulina, algo do tipo, para diminuir a diabetes. Então, quando ele não está medicado, é óbvio que ele vai ter uma descompensação. Se ele não tomar insulina, a diabetes vai lá para cima, É a né? mesma coisa. Ninguém consegue entender, né? Sim. Mas é isso, né? Isso vem comprovar que é falta de neurotransmissores. E quando a gente repõe esses neurotransmissores, o paciente fica estável, né? Sim. Então, se a pressão veio para 12/8 com o uso de antihipertensivo, ninguém vai ter coragem de tirar um antihipertensivo, né? Mas se você melhorou no TDAH com o uso de estimulante, né? A maioria das pessoas começa a falar, você não precisa disso, ou você vai viciar, tira isso daí, né? Porque ela não está na pele de quem está sofrendo. É isso aí. Né? Gabi, muito obrigada por mais uma Dácia. vez a gente ter esclarecido os nossos seguidores e assim, vamos repetir, foi ótimo o nosso podcast. Com certeza. E espero vocês no próximo episódio com novas informações para tentar cada vez mais desmistificar os transtornos relacionados à sua saúde mental. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e repostar, pois ele pode estar ajudando outras pessoas.